Não é hipocrisia, eu juro. Esses dias eu trouxe um vídeo aqui pro canal analisando o filme A Substância e o seu uso do exagero pra reforçar a mensagem que ele passa. E nele eu disse que esse exagero deixa muito óbvio o que o filme tá querendo dizer pra gente. Não tem como você assistir ele, sair e falar, nossa, não entendi, não sei do que ele se trata, não sei qual é a crítica do filme, porque tá muitíssimo exagerado o tempo todo em tela. Mas nesse vídeo eu também disse que era super, assim, justificável você não ter entendido muito o finalzinho do filme mesmo, porque ele fica muito surreal, as coisas que acontecem são muito absurdas, completamente absurdas na verdade, e muita gente se questionou o que é aquilo, aconteceu de verdade ou não, por que todo mundo agiu daquela forma, o que era real e o que era alucinação. Pois bem, já fazem alguns meses desde o lançamento oficial desse filme, mesmo que ele vai ser relançado nos cinemas brasileiros com uma dublagem agora, a diretora e as atrizes já falaram muito sobre eles em entrevista, inclusive explicaram esse final, e é justamente isso que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, a explicação que a própria diretora e roteirista trouxe e o que as atrizes interpretaram do que aconteceu naquela cena final. Então bora finalmente entender esse finalzinho de A Substância. Oi, eu sou a Aline Loxen e essa é a Ala Secreta, onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. Esse outro vídeo de A Substância que eu mencionei, que eu trouxe aqui pro canal, ele tá disponível nesse momento só pros membros. Ele ficou disponível pra todo mundo assistir pelas primeiras 24 horas, então se você, que não faz parte do nosso clube de membros, não quiser perder nenhum vídeo, ativa as notificações aqui do canal e assiste os vídeos assim que eles são publicados, pra não correr o risco dele ficar privado só pra membros e você acabar perdendo, hein? Pra garantir que vai poder assistir tudo quantas vezes quiser e no seu próprio tempo, entra pro clube de membros que você tem benefícios exclusivos enquanto apoia pra caramba a Ala Secreta. Agora vamos falar sobre aquele final de A Substância que eu assisti o filme com meu amigo, ele já tinha visto o filme e foi engraçado pra ele, pelo menos, né, ficar olhando a minha reação. Eu tava encolhida no sofá, com a mão assim, né, parecendo uma Macaulay Culkin no filme do Esqueceram de Mim, sabe? Completo choque, sem entender o que tava acontecendo, por que tava, do nada, o filme escalou tão rápido. O filme todo tem pequenas cenas muito surrealistas, coisas acontecem que você fica... Cara, por que todo mundo tá agindo como se isso fosse normal? O mundo que o filme se passa não é o mesmo mundo que o nosso. É o mundo onde o absurdo é muito mais comum e muito mais aceito. Ainda assim, quando chega naquele final, quando a Sui usa a substância nela mesma sem poder, ela não deveria ter feito aquilo, só a Matriz pode usar e ela já é a outra versão. E eles criam um monstro Elisa Sui, que é absolutamente assim, é uma coisa inimaginável. Uma criatura enorme que mistura as duas em um corpo só. E aí ela simplesmente bota o vestido todo rasgado pra caber nela, coloca um brinco enfiado na pele dela porque ela não achou onde é que tava a orelha, se arruma toda bonitinha ali e vai pra apresentação, sobe no palco, então pede pra que as pessoas a amem. E quando ela é atacada e machucam ela jorra sangue pra todos os lados, assim, numa cena... Gente... Aquela cena não acabava. Eu não consigo pensar em nenhum outro filme onde uma cena daquela durou tanto tempo quanto aqui em A Substância. É só mais uma prova de como A Substância usou o exagero de uma maneira muito única e muito fantástica. O filme mesmo termina com esse monstro explodindo e só a cabeça da Elizabeth restando numa gosma que se arrasta para sua estrela da Calçada da Fama e ali ela desaparece completamente. E o que diabos isso significa? Isso aconteceu de verdade mesmo? Ela tava alucinando? O que todo esse monstro quer dizer? Numa entrevista pro Entertainment Weekly, a roteirista e diretora Coralie Farge explicou sobre isso. Ela revelou que nesse momento que a Elizabeth é só essa cabeça que vai até a sua estrela na Calçada da Fama, ela está livre do seu corpo humano e aparência. E que ali ela volta a se aceitar. Ela fala também que a Elizabeth deixou de se importar com a opinião dos outros sobre si mesma. E que aquela sua forma final do monstro Elisa Sui representa a parte monstruosa que a gente tem dentro da gente, mas que a gente não deixa aparecer por medo de que não vai se encaixar. Entender o final de A Substância é muito bom, mas estar inscrito aqui no canal Ala Secreta para receber conteúdo sobre filmes de terror como esse o tempo todo é melhor ainda. Então clique em inscrever-se aqui embaixo, já deixa o seu like e se tiver pelo celular, clique em hypar o vídeo que ajuda muito ele a chegar a outros fãs de terror. Agora bora continuar. Agora sobre a sequência que vem um pouco antes disso, enquanto ela ainda é um monstro, Elisa Sui tá lá em cima do palco, a diretora disse que essa cena servia para fazer o público refletir. Nas suas próprias palavras, finalmente é o momento em que ela está livre do seu corpo humano e aparência. É o primeiro momento em que ela consegue se amar. É o momento em que ela se vê e não sente nojo, mas na verdade é como se ela estivesse vendo o seu verdadeiro eu pela primeira vez. Finalmente ela não precisa se importar com a sua aparência, nem com o que as pessoas vão pensar. Pela primeira vez, a indulgência
ternura. É a primeira vez que ela se olha no espelho e não se critica. Ela decide, ok, eu vou sair por aí. Essa sou eu e eu mereço, eu tenho direito ao meu lugar no mundo. Tematicamente, jorrar aqueles litros e litros de sangue na audiência é como se ela dissesse, ok, é isso que vocês estão fazendo com a gente, então agora dane-se, chega. Vocês todos são cúmplices na construção dessa violência, então tá aqui a violência de volta. É simbólico. Olhem pra violência, não desviem o olhar. Toda a violência que vocês projetam em mim, o monstro, em algum momento vai ser projetada de volta a vocês, o público, que é a audiência do filme também. Pra aqueles personagens que estavam lá dentro do filme, naquele auditório, assistindo a apresentação e tiveram sangue jorrado na sua cara, o choque foi isso, foi essa violência real, esse contato total com aquele horror. Quando o monstro Elisa Sui subiu naquele palco, ela sorriu e se apresentou e tava implorando pras pessoas, ainda sou eu, vocês ainda podem me amar. Mas o que eles deram pra ela foi violência, foram xingamentos, foram pessoas subindo no palco pra agredir ela, outras gritando, matem o monstro, peguem o monstro. Então ela devolveu essa violência na forma daquele horror que aconteceu ali no palco. Pra gente que tá assistindo o filme lá no cinema ou na poltrona do sofá, a gente também julga o monstro Elisa Sui assim que ele aparece, ficando completamente chocado com a sua aparência e com tudo que tá acontecendo com ela. A gente impõe essa violência na forma da nossa percepção, do nosso julgamento à personagem, e ela devolve a violência na forma do nosso completo choque com a cena que vem a seguir, que não acaba nunca. Deixa a gente extremamente confuso e desconfortável. É metalinguagem, sim, no seu ápice, no estilo muito Pânico. Enquanto isso tá acontecendo dentro do filme, ali dentro dos próprios personagens, também tá acontecendo com a audiência. A Demi Moore, a atriz que faz a Elizabeth Sparkle, disse que concorda muito com essa visão da diretora, ela consegue sentir isso no filme, e que naquele momento a Elizabeth não se preocupa mais com a sua aparência. Já a atriz Margaret, que interpretou a Sui, disse que mesmo que a sua personagem pareça sem emoção ao longo de todo o filme, se transformar naquele monstro foi um ponto de virada, e que na cena onde ela confronta o público foi um momento sincero pra personagem. A Demi Moore interpreta que naquele final, quando ela vira um monstro, então quando aquele monstro explode, ela vira apenas a cabeça, é o sentido máximo de liberdade da alma, porque ela finalmente tá livre da prisão do seu próprio corpo, e sem isso ela volta à pureza de saber quem ela realmente é se dissolver de volta ao nada de onde todos nós viemos, ela diz. Já a Margaret diz que a Sui está desprovida de alma na maior parte do filme, e à medida que o seu corpo vai se desintegrando e ela se transforma nesse monstro, é quando ela experimenta o amor pela primeira vez e se aceita completamente. A atriz disse que o momento que ela sobe no palco como o monstro Elisa Sui foi o momento mais puro e sincero que ela experimentou interpretando a Sui. Ao subir lá, completamente de bem com quem ela realmente é, pedindo diretamente por amor e declarando quem ela é. Uma coisa esse filme deixa muito clara, a Sui e a Elizabeth são a mesma pessoa, elas dividem a mesma consciência. Quando a gente vê a Sui, na verdade é só a Elizabeth em outro corpo. Mesmo assim, as duas agem de maneiras completamente diferentes, uma não respeita a outra, elas brigam pra caramba e se desentendem. Eu trouxe toda uma análise das minhas duas leituras e interpretações sobre o que isso significa e por que as coisas acontecem dessa forma. Mas pra quem perdeu o outro vídeo, o resumo é que assim, tanto a diretora quanto as atrizes dizem que o momento que a Elizabeth realmente se aceitou e aceitou quem ela era de verdade foi quando ela se tornou o monstro Elisa Sui. Isso porque ela não tava mais presa à sua própria aparência ou à percepção dos outros à sua aparência. O que isso quer dizer? Que antes, então, quando ela tinha o corpo tanto da Elizabeth quanto o corpo da Sui, o que ela apresentava do lado de fora, a sua aparência física e como as pessoas viam ela e julgavam ela, era a coisa mais importante pra ela. Ela moldava toda a sua vida baseado nisso. Por isso, ela tem personalidades tão diferentes quando ela tá como Elizabeth e quando ela tá como Sui. A personalidade original da Elizabeth é a que ela tem quando tá no próprio corpo. Mas quando ela tem a oportunidade de experienciar toda a vida novamente num corpo jovem, que é o corpo da Sui, toda a sua percepção de tudo muda. Porque agora as suas preocupações com a aparência são completamente diferentes do que ela tem no corpo da Elizabeth. Por isso, uma mesma pessoa age de maneiras tão drasticamente diferentes dependendo do corpo em que ela está. Essa é uma outra análise, uma outra crítica que o filme faz, que fica muito subentendido durante o filme todo e é muito, muito boa. O mundo todo desse filme, como eu disse, não é o mesmo mundo que o nosso. A gente pode ver isso em momentos pequenos. O fato da própria Elizabeth ter aceitado usar a substância de maneira tão rápida, assim, sem pensar muito. O monstro Elisa Sui andou pelas ruas pra chegar lá no set de filmagens e ninguém achou ela estranha no caminho. Demoraram pra caramba enquanto ela tava se apresentando em cima do palco para as pessoas terem alguma reação. Todos esses pequenos detalhes e muitos outros ao longo do filme todo vão mostrando o quanto esse mundo é mais adepto ao absurdo. Então, sim, aquele final do jeito que a gente viu aconteceu mesmo dentro daquele universo. Não foi alucinação. Ela realmente virou o monstro Elisa Sui e ela depois explodiu depois de ser atacada, então virou aquela cabeça da Elizabeth que foi até a sua estrela na calçada da fama. Naquele momento, ela tava em paz, ela conseguiu se aceitar, ela relembrou momentos bons da vida dela, que era quando ela tava no seu ápice, e quando a imagem
imagem muda, a gente vê que ela se tornou apenas uma mancha no chão que foi limpa e esquecida. Apenas mais um escândalo, mais uma polêmica de Hollywood que vai ser deixada pra trás. Uma coisa que esse filme faz também bastante é fazer referências a outros filmes clássicos, tanto de outros gêneros, mas muito principalmente de terror, mostrando o conhecimento da roteirista e diretora desse gênero e quanto ela usou cada uma dessas referências pra agregar ainda mais ao filme. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal de detalhes escondidos e easter eggs nos filmes, e geralmente são coisas engraçadinhas que são colocadas lá pra gente que é muito fã do gênero ficar, eu peguei essa referência e tudo mais. Só que, analisando as referências que a Substância faz aos outros filmes, dá pra entender que isso daqui é um outro nível. Cada detalhe que ela pega emprestado de outros filmes agrega muito à sua própria trama. E entender essas referências é vital pra você entender ainda mais o que o filme tá querendo dizer pra gente. Porque às vezes, ao invés de falar alguma coisa ou mostrar alguma coisa, eles colocam uma referência a um outro filme. E você aí, que conhece esse outro filme, vai entender tudo que ela tá querendo dizer. Mas se não conhece, vai ficar ali uma parte em falta pra você. Por isso mesmo, eu vou fazer um vídeo inteirinho só trazendo todas essas referências que ele faz a outros filmes e o que elas significam. Eu vou deixar bem aqui, e é só clicar pra poder assistir. Eu te vejo lá.